Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula a gente trouxe o comentário, né, da questão que acabou que não ficou gravada a tela de anotações enquanto a gente falava. Uma questão de mecânica dos solos, da aula 3, se eu não me engano, tá? Então a gente trouxe novamente o comentário. Então vamos aqui para o slide, as anotações do slide com a questão. A questão traz o seguinte, a questão da FEPES e Kazan 2006. Os empuxos ativo e passivo, a EAP, atuantes na obra de contenção, podem ser determinados através da teoria de Rankine, respectivamente pelas equações EA igual a 1 meio do peso específico do solo multiplicado pela altura ao quadrado, multiplicado pelo coeficiente de empuxo ativo. E EP a mesma coisa, multiplicado pelo coeficiente de empuxo passivo. Considerando-se a construção de um muro de arrimo com 7 metros de altura e cujo peso específico do solo atrás do muro é 19 kN por metro cúbico, pede-se para calcular o valor do empuxo sobre o muro de arrimo e seu ponto de aplicação em relação à base do muro. Ele dá uma observação no final, que o coeficiente de empuxo ativo é igual a 0,33 e o coeficiente de empuxo passivo é igual a 3,0. Bom, pessoal, uma questão aí sobre empuxo lateral em estrutura de contenção. Vamos aqui para a tela de anotações. Então, pessoal, eu trouxe essa figurinha para ajudar a ilustrar os três casos que a gente pode ter em relação ao que ocorre no solo e a estrutura de contenção. Quando, né, a gente tem três estados possíveis: o estado ativo, o estado no repouso e o estado passivo. Na questão, ele citou apenas dois, ativo e passivo. Quando a gente tem uma estrutura, vamos aqui começar pelo estado ativo, tá, pessoal? Ou melhor, acho que até é melhor começar pelo estado no repouso, inclusive. No estado do repouso, como o nome sugere, a estrutura de contenção não se desloca, se desloca nem sofre deflexão. E o estado e a estrutura de contenção se mantêm como estão no estado original. Por isso daí o nome estado no repouso. Por outro lado, no estado ativo, a estrutura de contenção, originalmente nessa posição aqui que eu estou demarcando em vermelho, tá? Ela sofre uma deflexão nesse sentido, né? Isso faz com que o solo que está sendo contido por essa estrutura sofra uma distensão, né? No sentido da deflexão que o muro de arrimo sofreu. Esse estado corresponde ao estado ativo, indicado pelo coeficiente de empuxo ativo. Por outro lado, se a estrutura de contenção se desloca, né, em direção aqui ao solo, está aqui a estrutura de contenção na posição original, e aí ela sofre um deslocamento nesse sentido, em direção ao solo. Nessa situação, o estado vai sofrer uma compressão, né? E aí disse que nós estamos no estado passivo, indicado por Kp. Quando o muro de arrimo não sofre nenhum tipo de movimento, a gente diz que está no estado no repouso. Veja aqui uma importante relação entre os coeficientes de empuxo. O coeficiente de empuxo ativo é menor do que o coeficiente de empuxo no repouso e é menor do que o coeficiente no empuxo passivo, no estado passivo, né? Então, um primeiro ponto seria justamente identificar em qual situação está. Está no repouso, está no passivo ou está no ativo? Olha, na questão ele fala apenas ativo ou passivo. Então, a princípio, a gente até pode descartar o estado no repouso, porque não foi levantada essa hipótese na questão. O estado passivo não pode ser nessa situação, porque não tem, né, não tem nenhuma força que faça com que o muro de arrimo se desloque no sentido aqui, em direção à camada de solo que está sendo contida. No caso que a gente tem apenas a própria estrutura de gravidade, né, o próprio muro de arrimo apenas, contendo uma camada de solo,
vai ter uma força que vai tender naturalmente a fazer o muro se deslocar nesse sentido, fazendo com que, nesse sentido aqui, no estado passivo, tá? Fazendo com que o solo sofra uma distensão por causa disso. Isso aí vai causar meio que um alívio de tensões e por causa disso o coeficiente de empuxo ativo é até menor do que o coeficiente de empuxo no repouso, que é menor por sua vez que o coeficiente de empuxo passivo. Então, a primeira coisa é identificar a situação. Essa situação em que a gente tem um muro de arrimo contendo apenas a camada de solo, sem nenhuma informação adicional, poderia ser no repouso ou poderia ser no estado ativo. Na questão, ele descartou a hipótese do repouso. Então, a gente pode considerar como estado ativo, ou seja, o muro de arrimo vai sofrer uma deflexão nesse sentido e o solo vai sofrer uma distensão. Por isso, a gente deve utilizar nessa situação o coeficiente de empuxo ativo, tá? Eu trouxe uma figurazinha aqui para ajudar a ilustrar o cálculo e o diagrama de empuxo. Bom, pessoal, em um ponto qualquer, a uma altura H, certo? Partindo aqui da camada do solo. Se eu pegar uma altura H qualquer aqui, só para a gente entender de onde é que vem aquela fórmula fornecida no enunciado, que é válida, né? Quando a gente está tratando de solo não coesivo, a gente pode dizer que nesse ponto aqui a gente vai ter uma tensão vertical efetiva. E aí veja que eu estou falando de efetivo porque a gente não tem água, né? Não tem lençol freático. Então, vai ser dado pelo peso específico no estado natural do solo que se encontra, multiplicado pela altura H acima do ponto que a gente está calculando a tensão efetiva vertical. Mas o que a gente quer, na verdade, é a tensão ou pressão horizontal, que é essa pressão horizontal ou lateral que vai efetivamente causar a força e o empuxo no muro. E ela está relacionada com a tensão vertical através dos coeficientes. Então, posso dizer, para solos não coesivos, essa relação é válida. Né? A pressão lateral vai ser igual ao coeficiente de empuxo, ativo, passivo no repouso, multiplicado pela tensão vertical. E aí, se a gente né, substituir. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho, tentar melhorar um pouquinho a caligrafia aqui. E substituirmos, né, o valor da tensão vertical, a gente pode dizer que a pressão lateral vai ser o coeficiente de empuxo multiplicado pelo peso específico multiplicado pela altura. Essa é a equação básica. Se a gente for colocar isso no gráfico, né, a gente pode dizer que mantendo constante, ou seja, a mesma camada de solo, mantendo o coeficiente de empuxo constante, eu posso dizer que a pressão lateral varia linearmente com a altura. Quanto maior a altura da camada de solo, ou quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão lateral exercida pela camada de solo. E é justamente esse gráfico aqui que está indicado. Né? A gente partindo de zero até um valor máximo, lá na base do muro de arrimo, que vai ser igual a A multiplicado por I, gama, multiplicado pela altura total que a gente está contendo da camada de solo. Ora, se eu quero calcular o valor do empuxo ativo, eu posso dizer, tá, que o empuxo ativo vai ser igual a integral das pressões laterais ao longo dessa camada de solo, o que equivale a dizer que o empuxo ativo é equivalente à área que fica abaixo dessa curva. Então, muita atenção nesse ponto. Esse ponto é que eu acho que é o mais importante. Se eu quero calcular o empuxo ativo, eu faço o diagrama de pressões laterais e calculo a área abaixo desse diagrama. Esse valor é equivalente ao empuxo ativo. E a localização vai ser no centroide dessa curva. Né? Como a gente está no diagrama triangular, um triângulo, vai ser igual a 1/3 da altura total. Esse aqui é o ponto de aplicação em relação à base. Né? 1/3 da altura total em relação à base. Esse vai ser o ponto de aplicação
do empuxo. Então, esses são os dois pontos principais da questão. O primeiro é você saber derivar a fórmula. Então, se eu estou dizendo que é igual à área, basta dizer que empuxo ativo vai ser igual a 1/2 da base, e a base é o quê? É igual à altura, tá aqui o valor da base, né? Nosso triângulo. Essa base é igual à nossa altura, meio da base, vezes a altura dividido por 2. A nossa altura é justamente o valor da pressão lateral lá no final, na profundidade máxima, que é igual a Ka vezes gama vezes H. Fazendo isso, eu posso dizer que o empuxo ativo vai ser igual a 1/2 do valor de Ka, coeficiente puxativo, multiplicado pelo peso específico do solo, multiplicado por altura elevada ao quadrado. Então, o primeiro ponto é você entender, realmente o que eu sugiro é você entender a derivação dessa fórmula, né? Não recomendo memorizar, recomendo entender. Traçar o diagrama de pressões laterais e calcular a área abaixo desse diagrama. Isso nos fornece o valor do empuxo. Ele vai estar localizado aonde? No centroide. No caso, diagrama triangular nossa pressão lateral vai ser um diagrama triangular. Então, a gente vai ter 1/3 a partir da base do triângulo. A partir da base que eu digo é da profundidade máxima, né? Desse ponto aqui. Não é a base em si, não. É profundidade máxima, né? A partir da profundidade máxima do triângulo. Então, a questão era basicamente isso, era você entender se seria coeficiente de empuxo ativo ou passivo e substituir na fórmula, tá, pessoal? É uma questão bastante simples e mais à frente a gente vai trazer outras questões desse assunto que com diferentes abordagens, tá? Com lençol freático, com mais de uma camada de solo, com necessidade de calcular os coeficientes de empuxo ativo e passivo a partir dos parâmetros do solo. Tudo isso a gente vai trazer em questões posteriores. Mas, tão importante quanto é você entender, essencialmente, como é que calcula o empuxo e onde é o ponto de aplicação. Essa é a base, né? Vamos assim dizer, das questões. Então, se eu substituir na fórmula, empuxo ativo vai ser igual a 1/2. O K, ele fornecendo na questão, 0,33, multiplicado pelo peso específico, 19, multiplicado pela altura total, 7 ao quadrado. Portanto, o do impulso ativo vai ser igual a, se a gente fizer essas contas aqui, tá, pessoal? Vai dar 153,6 kN por metro. O ponto de aplicação, que aí eu vou chamar aqui de X, tá, pessoal? Vai ser igual a 1/3 da altura total. 1/3 de 7 metros. E isso aqui vai ser igual a 2,33. Então, a gente tem aqui o valor coeficiente puxativo e o ponto de aplicação dessa força. E era isso que a questão fornecia, tá? Era isso que a questão cobrava, perdão. Então, se a gente voltar aqui pro slide, tá, pessoal? O gabarito dessa questão vai ser a alternativa B, 153,6 kN por metro e 2,33 metros é o ponto de aplicação, né? Tudo bem, vamos voltar aqui para a figurinha, para o slide, tá? O quadro de anotações. O que outras questões, né? Quais são outros estilos de cobrança de pode vir desse tipo? Questões um pouco mais difíceis, né? A questão pode, por exemplo, solicitar para que o candidato calcule, né? Não é nem daqui, calcule o coeficiente de empuxo ativo ou passivo a partir do ângulo de atrito do solo, que é um parâmetro físico do solo, né? Ângulo de atrito.
E aí a gente vai trazer questão nesse sentido, tá, pessoal? Apenas para a gente, de relance, né, sem entrar em detalhes, a gente pode dizer que o coeficiente de empuxo ativo vai ser igual a tangente elevado ao quadrado. Então veja que esse quadrado aqui está fora, né? Não é o que está dentro que está sendo elevado ao quadrado. É a tangente do valor que está sendo elevado ao quadrado. De 45 menos φ sobre 2. Φ sobre 2. Melhorar aqui só um pouquinho, né? Essa é uma equação que pode ser utilizada para calcular o coeficiente puxativo. Em solos não coesivos, a gente pode dizer também que o coeficiente de empuxo ativo está relacionado com o coeficiente de empuxo passivo. Um é o inverso do outro. Essa relação também é válida. E nessa questão a gente pode verificar isso, né? Se a gente pegar 0,33, né, e fizer o inverso disso, vai dar o coeficiente de empuxo passivo. O que mais a gente pode dizer? Outra informação relevante também é o plano provável de ruptura, considerando a teoria de Rankine, né, que são nesse caso a gente está falando de planos retos, né? A gente pode ter também uma superfície curva de ruptura, mas esses são apenas modelos, né? Então, no modelo de Rankine, a gente considera uma superfície ou um plano reto. Esse plano está inclinado, no caso do empuxo ativo, com um ângulo de 45 mais φ sobre 2. E é um parâmetro físico do solo, né? Que corresponde ao ângulo de atrito do solo. Então, mas tudo isso a gente vai trazer em questões posteriores, tá, pessoal? Apenas dando um de relance aqui. Algumas outras questões podem vir com um lençol freático, e aí a gente vai precisar considerar as poropressões no cálculo do empuxo lateral e também a própria esforço que a água exerce sobre o muro. Pode vir mais de um tipo de solo também. Tudo isso são possibilidades. Mas dessa questão, o importante aqui dessa questão é que ela traz alguns conceitos básicos para que a gente avance posteriormente em questões mais difíceis, né, entre aspas. Então, é essencial, certo? Dessa questão, saber calcular o empuxo ativo. Então, você precisa saber realmente como é que chega nessa forma e saber o ponto de aplicação da força. Também é importante distinguir os casos de empuxo, né? Empuxo ativo, empuxo no repouso e empuxo passivo. Saber como é cada um e as relações entre os coeficientes. Esse é o ponto principal dessa questão. Então era isso, tá, pessoal? Eu trouxe esse comentário novamente porque na gravação anterior acabou que não foi gravada a tela de anotações. Então eu decidi retrazer esse comentário até por sugestão aí de alguns alunos. Então espero que tenham aproveitado. Ressalto que a gente acabou de disponibilizar o Quiz 2, né? E em breve a gente vai estar disponibilizando também o nosso simulado, o primeiro simulado do mês. Façam as questões. É uma excelente forma de fixar conteúdo. Não se preocupem muito. É lógico que você deve fazer com seriedade, né? Mas eu digo, é melhor errar questões agora e fixar o conteúdo do que acabar não fazendo ou não revisar os erros, né? Não se atente tanto ao erro em si, mas sim em tentar fixar o conteúdo a partir do erro, né, cometido. Isso é que é o importante. Então, um grande abraço a todos e nos vemos aí nos próximos vídeos. Deixem suas dúvidas, seus comentários, sugestões aí que tiverem, que a gente está sempre atento aí aos fóruns dos vídeos, do que a gente posta lá na comunidade, o que vocês comentam a gente está lendo, tá, pessoal? Grande abraço a todos.